Existem determinados alimentos que quando você vê você não consegue resistir, ou então determinadas situações como um churrasco, uma festa ou um pratinho de amendoim na sua frente. Existe algum alimento que você considera gatilho, que ele te tira do prumo e que você não consegue se controlar quando vê aquele alimento? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu vou te dar 4 passos para que você lide com esses impulsos e consiga se controlar e não descontar suas emoções na comida, conseguindo assim emagrecer e conquistar o corpo dos seus sonhos. Então, se você ainda não me conhece, meu nome é Renata Lourenço, eu sou médica, especialista em comportamento alimentar e medicina do estilo de vida. Eu sou coach de emagrecimento e saúde. Eu ajudo mulheres a controlarem suas emoções e não descontá-las na comida. E ainda a fazer o seu corpo e sua mente trabalharem a seu favor. E não mais te sabotarem, conseguindo assim emagrecer e conquistar o corpo do seu sonho. Então, se você ainda não me segue, já clica aqui embaixo para me seguir para mais conteúdos como esse. Então me diz aí, existem determinados alimentos como bolo, pão, arroz, brigadeiro, que despertam em você aquele monstrinho que tem aí dentro e que você não consegue se controlar. Então você até começa a sua semana bem controlada, comendo saudável, fazendo sua atividade física, levando ali seu dia a dia, mas quando colocam esse determinado alimento na sua frente, aí você não consegue resistir. E não só come, mas não consegue se controlar quanto à quantidade. Então você vai comendo até acabar. Tipo a pessoa brincava com um pacotinho de bis, que era impossível comer um só, que você sempre comia até acabar. Você não consegue ver aquele alimento ali e tem que comer até acabar. Isso acontece com você? Ou então existem determinadas situações como churrascos, festas infantis, ou mesmo festas, ou reuniões familiares que tem aquelas mesinhas ali cheias de amendoim, de belisquete, e que você não consegue se controlar, sabe? Explode em você aquele padrão beliscador e você vai beliscando ali aquelas coisinhas até que elas acabem. Se isso acontece com você hoje, eu vou te dar 4 passos infalíveis para que você consiga controlar esses impulsos e consiga emagrecer de forma leve e saudável. Porque sim, as vontades virão, mas você vai aprender a lidar com elas. Você pode até voltar a comer esse alimento se você quiser, mas sim com o controle da situação, tomando as rédeas da situação, assumindo o controle das suas vontades, da sua vida e do que você coloca na sua boca. Então, para falar em compulsão, em exagero, vou diferenciar um pouquinho o que é a compulsão, o que é o exagero, o que é o comer emocional. O comer emocional é quando você come para descontar suas emoções, para tentar tapar esses buracos internos que você tem. Então você come quando está ansiosa, você come quando está estressada, angustiada, triste, come quando está entediada e não tem nada para fazer, come para comemorar. Por quê? Porque desde pequeno você aprendeu a associar suas emoções à comida. Então você quer ficar mais forte, quer ficar mais saudável? Vai lá e come. Você caiu de bicicleta e se machucou? Você quer melhorar? Vai lá e come. Ai, tá num dia meio difícil? Sua mãe vai lá e faz o quê? Um docinho para você. Você está nervosa? Toma uma água com açúcar. Então, desde pequeno, nós fomos reforçando esse padrão de comer para amenizar, para aplacar esses sentimentos ruins que a gente tem e que todo mundo tem. Ninguém vive numa bolha cor-de-rosa. Então, sim, esses sentimentos virão. Você precisa aprender a lidar com eles para não utilizar a comida, ou bebida, ou celular, ou qualquer outro vício para poder descontar essas emoções, ao invés de olhar para elas com o cuidado que elas estão pedindo e resolvê-las. Porque sim, você não come a comida, você engole as suas emoções. Então o ideal é que você aprenda a olhar para essas emoções, não evitá-las, mas olhar para elas com o cuidado, o carinho que elas exigem. Entender o porquê que aquilo ali está te impulsionando para a comida. Não só comer, mas o que eu estou querendo resolver aqui? Por que eu estou comendo essa minha emoção? Isso é fundamental. Então, comer emocional, quando você faz isso, come, não porque está com fome, não porque seu corpo está precisando de energia, mas come sim para regular essas emoções. Come mesmo sem fome, come mesmo estando cheio. Se sente culpado depois que come. Você tem fome por alimentos específicos, então você não tem vontade de comer um brócolis, um alface, não. Você quer a pizza, o bolo, o salgadinho, o amendoim. É uma fome específica, aquela vontade de comer. É o que a gente chama de fome hedônica, né? Então, que vontade de comer um brigadeiro. Essa é a fome emocional. Já os exageros, os episódios de exagero, é quando tem uma determinada comida ali que você gosta muito e que mesmo
sabendo que você está comendo a mais, você acaba exagerando. Por quê? Porque você gosta muito daquele alimento. Então, sei lá, você gosta muito de feijoada e aí tem um dia que você vai num lugar que tem feijoada. Você já está cheio porque comeu um prato, mas você vai lá e repete porque você gosta muito de feijoada. Então, você vai lá e acaba exagerando, cometendo o exagero. Mas tendo a percepção, sim, de que está comendo a mais, que já está cheio, mas você quer comer mais, você escolhe comer a mais porque você gosta muito daquele alimento. Já o episódio de compulsão alimentar, ou ECA, como a gente chama, né, o episódio de compulsão alimentar, você ingere uma grande quantidade de alimentos num curto espaço de tempo, então você come ali muita comida, ingere uma grande quantidade de calorias. Ela é seguida assim da percepção da falta de controle, então assim, você se descontrola, você não consegue se controlar. Então você perde o controle. E ela vem seguida por uma culpa, um desânimo, uma sensação de falta de capacidade. Então você consome uma grande quantidade de alimentos, normalmente em um curto período de tempo, você nem aproveita, você nem presta atenção no que você está comendo, você vai ali, ó, comendo rápido para acabar, de uma forma culposa mesmo, sabe? Então você perde o controle, você come a mais, come muita quantidade ali no curto espaço de tempo e vem seguido da sensação de culpa. Então, esses 4 passos que eu vou te dar aqui servem para qualquer um deles, ou para quando você percebe que exagera, ou para quando você vai descontar suas emoções na comida, ou mesmo quando esse desconto das emoções ele vem com essa perda de controle, né? E a ingestão de grandes mesmo, quantidades de comida. Então vamos lá, o primeiro passo. Eu quero que vocês prestem atenção em 3 coisinhas. Primeiro, qual alimento que te gera essa compulsão? Pega um papelzinho, agora é o momento do papel e caneta. Pode pausar o vídeo, pega o papel e caneta. E anote aí, primeiro, quais são os alimentos que te geram esses episódios de exagero, de compulsão, de comer emocional? Todos nós temos alguns. Então, para mim, era o doce. Então, por exemplo, quando tinha aniversário aqui na minha casa e sobrava bolo, gente, socorro. Sim, o bolo não chegava na segunda-feira. No dia seguinte eu fazia questão de acabar com aquele bolo ali. Então eu comia o bolo. Quando eu ficava enjoada, eu ia comer alguma coisa salgada para disfarçar esse gosto. Passava uma horinha, eu ia lá e comia mais um pedacinho do bolo. Então o bolo não chegava nem de sábado, sexta, sábado, até segunda-feira. E eu ficava me sentindo mal, pesada, culpada. Quando eu olhava, eu falava, meu Deus, eu comi tudo isso. Ou então chocolate mesmo, não existia a possibilidade de comer um bombom, de comer uma fileirinha de chocolate, sabe, de comer um bis, como eu falei agora. Não, e a caixa toda. A caixa de bombom ia até acabar, ou até eu me sentir enjoada, né? Você ficar estufada. Então, normalmente o que acontece é isso. Você come até aquilo acabar, ou você come até se sentir mal, pesada, estufado. É o que acontece com esses alimentos gatilhos e quando você tem, sim, esses episódios de compulsão ou de exagero. Então, preste atenção nos alimentos que te geram. E isso depende da sua bagagem, né? Das suas histórias, de onde você cresceu, das histórias da sua família, né? De que alimentos que tinham na sua casa, porque cada um tem uma relação de afeto com um determinado alimento. O meu era doce, né? Minha avó era doceira, enfim. Depois, na casa da minha mãe, não tinha tantos doces. Então, quando a gente ia nos aniversários, eu queria comer até me acabar, enfim. Então, eu tinha muito essa relação com doce e com beliscos. Eu também tinha muito, assim, com amendoim. Então, se botasse um potinho de amendoim na minha frente, eu ia lá e comia até acabar aquele potinho. Até porque, vocês vão notar, alguns de vocês, que existem pessoas que esse movimento da mastigação, esse croque-croque de mastigar alguma coisa, isso relaxa a pessoa. Pensa quando você está tensa. Às vezes você está tensa, sua musculatura aqui das costas fica mais retraída, ou você tem dor no pescoço, ou você tem dor de cabeça. Para algumas pessoas, a tensão pode vir aqui nessa musculatura do masseter, que é essa musculatura da mastigação. Então, o fato de mastigar relaxa a pessoa. Então, é uma pessoa que gosta de beliscar, é uma pessoa que gosta desses alimentos crocantinhos, uma pessoa que gosta de mastigar chiclete e balas. Então tem sempre aquela necessidade de estar mastigando, principalmente quando está fazendo alguma atividade desconfortável, está trabalhando com alguma coisa que tira da zona de conforto, ou estudando alguma coisa que para ela não é tão bacana, fazendo alguma coisa que tira ele da zona de conforto. Ela tem essa necessidade de mastigar. Eu tinha esse padrão. Então preste atenção em qual é o seu padrão, que pode ser que o meu não seja o seu, ou seja, o seu seja um pouco diferente. Então anote aí quais são os alimentos gatilhos para você. Às vezes é o pão, às vezes é uma pizza, às vezes são os biscoitos de pacotinho. Então anote aí todos esses alimentos que são gatilhos para você. Segundo, anote as situações
que são gatilhos para você. Então é uma festa, quando você vai numa festa você não consegue se controlar, porque ali você fala, ah não, festa é para eu me divertir, eu quero ser livre, eu não quero ficar me controlando. Então para eu ser livre eu tenho que comer tudo que eu quiser. Ou então, ah não sei quando que eu vou comer de novo. Ah não, vai que eu morro amanhã. Então vem sempre essas vozezinhas do comer emocional na sua cabeça. Então preste atenção. Quais são essas vozes que vêm e em que situações que ela vem? Então preste atenção, primeiro nos alimentos gatilho, segundo nas situações gatilho. Ou mesmo uma briga com o chefe, um estresse com seu marido, discussão com seus filhos. Preste atenção ali no quando isso acontece com você. Então, no primeiro momento, pode ser mais contemplativo, você vai prestando atenção. Quando você vê que vem aquela vontade de comer, vem aquele impulso de comer, você fala, opa, ok, nesse momento não precisa se controlar, mas assim, preste atenção, começa a ficar primeiro atenta. Então, nas situações que te geram, assim, situações que te geram esse gatilho, nos alimentos que te geram esse gatilho e nas emoções que te geram esse gatilho, nas sensações que te geram esse gatilho. Eu comi porque eu tô triste. Nomeie elas, sabe? Nem todas são ansiedade. Ah, não, eu tô triste. Eu tô angustiada. Eu tô chateada mesmo. Ah, não, hoje eu tô cansada. Porque às vezes é isso, você teve um dia muito cansativo e seu cérebro está pedindo ali um docezinho, pedindo uma dopamina, ele está pedindo uma energia, ele está pedindo um confortinho. Então, às vezes, seu cérebro vai te pedir isso. Se você passa por alguma situação de sofrimento, alguma situação que te gaste muita energia, alguma situação que te gere mais estresse, ele vai querer essa compensação. Então, não, hoje eu estou cansada, eu estou exausta. Hoje eu estou estressada, hoje eu estou ansiosa, hoje eu estou assim. Então comece a perceber os alimentos, as situações e as emoções que são gatilhos para você. Segundo passo, eu quero que vocês anotem opções para dar esse confortinho, para dar esse prazer para o seu cérebro que não sejam a comida. Então se você está cansada, o que você vai fazer? Vou tomar um banho relaxante. Ah não, eu vou descansar. Eu vou ler um livro porque eu gosto. Eu vou conversar com as minhas amigas. Eu estou muito estressada, então eu vou sair para dar uma caminhada na praia. Eu vou andar com o meu cachorro. Sabe, eu estou muito triste. Então eu choro, tomo um banho quente e assisto um filme que me deixe mais alegre. Quero que você coloque ali do lado opções, sim, para satisfazer aquelas necessidades do seu cérebro, aquelas vontades, né, daquelas emoções, satisfazer essas emoções, gerar prazer para o seu cérebro sem que seja relacionado com a comida. Nesse passo, eu quero que você faça o seu cérebro entender que existem outras formas, sim, de produzir prazer que não seja a comida, de descontar essas emoções que não seja a comida e que sejam muito mais benéficas para a sua saúde e para o seu processo de emagrecimento. Uma vez que você reforce bem esse primeiro e segundo passo, ou seja, você já percebeu o que te causa e você já deu outras opções para o seu cérebro, isso pode levar ali, sei lá, alguns dias, algumas semanas, isso depende de pessoa para pessoa. Uma vez que você já tiver aprendido a trabalhar essas emoções, dando prazer para o seu cérebro sem que seja na comida, você pode sim abrir algumas exceções nas suas refeições programadas. Terceiro passo, agora nesse momento eu quero que vocês deem para o seu cérebro opções mais saudáveis. Então no primeiro, você aprendeu a reconhecer os gatilhos que te impulsionavam para um exagero, para um episódio de compulsão e até para descontar suas emoções na comida. Perceberam outras formas de gerar prazer sem que seja a comida. Agora, eu quero que vocês até deem esse confortinho para o cérebro, mas de uma forma diferente, para que ele desassocie daquele alimento gatilho. Então, se, por exemplo, era um docinho, aquele doce da sua avó, doce da sua mãe, eu quero que sim, se deu muita vontade de comer doce, nas suas refeições programadas, de vez em quando você sentir muita vontade, você pode até dar, mas uma opção mais saudável. É ensinar a ele que existem outras opções mais saudáveis. Uma salada de fruta, um docinho zero, que seja com adoçantes de boa qualidade, né, adoçantes mais naturais e que não tenham tantos aromatizantes, conservantes, enfim. Uma fruta, uma banana ali com canela e com um queijinho em cima. Quero que sim, você pode dar esse docinho para ele, mas versões mais saudáveis e que desassociem ele daquele alimento gatilho. Então, um chocolate pode ser um chocolate 75%, um chocolate 70%, se você não está tão acostumado, aí você vai subindo. Você dê para ele, sim, o docinho, mas uns doces de melhor qualidade, ou seja,
opções que possam vir a satisfazer ele, mas opções mais saudáveis e que desassociem ele daquele alimento gatilho. Então, se é o pão, um pãozinho mais saudável. Se seu gatilho é o pãozinho francês, outras opções de pão. Se é algum bolinho, um bolo mais saudável, um bolo sem açúcar, um bolo sem lactose, enfim. Você que decide. Tá? Mas eu quero que, sim, nesse momento, quando vier as refeições programadas, um sorvete sem açúcar, uma versão de sorvete que você faça em casa, então que você possa ir, sim, retornando com esses alimentos, mas com versões mais saudáveis e que sejam desassociadas daquele alimento gatilho. Para o seu cérebro entender que, sim, pode entrar um sabor doce ali, mas que não necessariamente é aquele que te desperte a falta de controle, a perda de controle. Então, no primeiro momento, reconhecer as emoções. No segundo momento, aprender outras formas de gerar prazer. Nesse terceiro momento, você já pode, sim, entrar com alimentos, mas sim, que sejam diferentes daquele alimento gatilho. Agora, o quarto passo, que é quarto, quinto, porque, na verdade, ele se bifurca aí em duas partes e ele é fundamental. Gente, para chegar nele, não pule etapas. Isso é fundamental. Não pule etapas, porque senão você vai falhar justamente nessa fase. E não é isso que a gente quer que aconteça. A gente quer construir uma relação de mais paz com os alimentos, de mais carinho, mais generosidade, que você trate seus sentimentos com mais gentileza. Aprenda a olhar para eles e não descontar na comida. E que não aprenda a não utilizar a comida para tapar esses buracos. Então, nesse quarto, é preciso que você esteja já fortalecido com esses 3 primeiros passos bem batidinhos, ok? Uma vez que isso esteja feito, você pode passar por quarto passo. Você vai fazer o quê? Você vai comprar esse alimento, mas não é comprar um monte para encher a sua despensa, não. Compre um. Então, se é uma torta, você vai lá e compra um pedaço daquela torta que você gosta. Se é um chocolate, você vai comprar um chocolate daquele ali. Se é um amendoim, você vai comprar um pacotinho daquele seu amendoim, tá? Um pedaço só, uma porção menor, tá? Para que você justamente não fique tentado a perder o controle, né? A cair na tentação. E aí você vai estipular um dia para comer aquilo ali. Então, por exemplo, se você quer comer no sábado, você vai comprar aquilo ali na segunda. Mas cuidado para ver se não é um alimento que estraga, tá? Porque aí qualquer coisa deixa na geladeira, né? E aí você vai abrindo e falando com ele. Porque você vai conversar com esse alimento, você vai aprender a colocá-lo no lugar dele e você vai retomar o seu poder de controle, a sua responsabilidade sobre a sua vida. Então eu quero que você pegue esse alimento, coloque ali à vista, no lugar que você passe sempre, tá? E você vai deixar ele ali. Toda vez que você passar por aquele alimento, você vai olhar para ele, apontar e falar. É uma opção, não é uma imposição. Eu escolho não te comer agora. Então eu quero que você passe e converse com aquele alimento ali. Eu não te como agora porque eu não quero, tá? É uma opção, uma escolha, não é uma imposição. Quero que você repita bem isso para você e para o alimento. Pode olhar para ele igual doido e falar com ele. Isso daqui é uma escolha, não é uma imposição. E eu escolho não comer você agora. Então, eu quero que você vá passando e vai colocando o alimento no lugar dele, tá? Então, toda vez que você passar por aquele alimento ali, você vai conversar com ele. Isso é uma escolha, não é uma posição. Eu só como você quando eu escolher, quando eu quiser, tá? Pode parecer coisa de doido, mas não é não. E eu quero que você faça isso várias vezes ao dia e nesses dias que vão se seguir. Então, se você comprou na segunda para comer no sábado, você vai passar a semana conversando com aquele alimento ali. Caso no sábado você queira comer aquele alimento ali, o que vai acontecer? Você vai pegar assim, tipo uma fatia de bolo, você vai colocar essa fatia na sua frente, você vai sentar, comer sentado, tá? Não é comer em pé, correndo para acabar, com culpa, não. Você vai colocar esse alimento na sua frente, vai sentir as cores, os aromas, você vai perceber, vai cheirar aquela torta ou aquele pãozinho, enfim, o alimento que for o seu caso. Você vai cheirar, você vai sentir a textura, o aroma, olhar as cores e aí sim você vai dar um pedaço bem gostoso daquilo ali, vai comer aquilo ali, vai saborear bem lentamente aquele alimento. E aí vem o pulo do gato. Você vai pegar esse pedaço de torta e vai comer 2/3 dele e vai deixar 1/3 dele. Isso é fundamental, gente, para que você exercite o controle de sim, parar quando você quiser. Não acho que vai ser fácil não, tá? No primeiro momento, então, vai ser bem desafiador. Mas conforme você for exercitando, é como se fosse musculação, conforme você for exercitando isso, esse poder de controle, esse poder de decisão, você vai cada vez se sentindo mais poderoso, porque na primeira vez você vai duvidar se você consegue fazer aquilo ali. Mas uma vez que você faça na primeira vez, você fala, opa, eu consegui.
Faz a segunda vez. Opa, eu consegui. E vá reforçando esse comportamento, tá? Então, divide ali em 3, come dois terços e um deixe. É importante. Se você tiver dificuldade para fazer isso na sua casa e jogar fora, dar para alguém, enfim, você vá numa cafeteria, num restaurante, vai lá, come, levanta e saia, para nem cair na tentação de voltar e pegar, tá? E vai repetir. Isso é uma escolha, não é uma imposição. Isso é fundamental, gente. Porque é como se fosse um relacionamento abusivo, né? Você acha que você ama aquele doce, que você ama aquela comida ali, mas ela vem te enfraquecendo, ela vem te tirando o seu poder, ela vem te tirando e te afastando do teu sonho, né? Teu sonho de ser mais saudável, de ter o corpo dos seus sonhos, de poder escolher a roupa e não ser escolhida, de poder namorar com seu marido sem vergonha, de poder usar aquele biquíni, de colocar aquele vestido mais justo. Ela vem te afastando da vida que você quer, do corpo que você deseja. Então, a partir desse momento, é como se você colocasse ele no lugar, entendeu? Vocês estão aqui. Conforme você veio se enfraquecendo, era como se o alimento, que é um objeto inanimado, tivesse aqui um poder enorme sobre você e você tivesse enfraquecida. Só que agora você vai retomar o seu poder e colocar ele no lugar, ok? Então, eu quero que vocês façam esses passos, tá? Lembrando, não pule etapas. Primeiro, reconheça seus gatilhos. Segundo, descubra outras formas de gerar prazer que não sejam alimento. Numa terceira etapa, você pode reintroduzir alguns alimentos, mais versões saudáveis daquilo ali, para que você, sim, dê aquele confortinho para o seu cérebro, mas associando, sim, a opções do bem, opções que são boas para você, e não aqueles alimentos gatilho. E no quarto, vai conversar com o alimento, comprar umzinho dele, deixar ali e ir conversando com ele, colocando ele no lugar. E no quinto momento, vai sentar, olhar, saborear com calma, com cuidado, estando presente ali. E vai levantar e deixar aquele pedaço. E isso é aquilo que eu falei, é musculação. Então, é uma questão de reforçar esse comportamento. Ao longo da vida, você veio reforçando a sensação de que você não dava conta, de que você não conseguia, de que você era fraca, de que você não tinha esse poder. Agora, você vai fazer justamente o contrário. Você vai fortalecer essa musculatura do seu poder, da sua mentalidade e das suas emoções. Então, coloquem isso em prática e se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe já com as amigas, já deixe um like aqui e já comece a me seguir para mais conteúdos valiosíssimos como esse, porque, gente, isso daqui não é um conteúdo gratuito, não. Isso aqui é conteúdo de mentoria, é conteúdo que vale ouro, que muda a vida das pessoas, que transforma a vida das pessoas. O que você precisa fazer é, sim, colocar em prática. Isso eu não posso fazer por você. Só você é capaz de fazer isso por você. Mas eu confio em você, eu sei que você é capaz. Então coloque em prática já e veja o poder dessa transformação. Recupere seu poder.